Meu nome é Rodrigo, tenho 43 anos e moro em Goiânia desde que nasci. Em 1997, eu tinha apenas 16 anos e cursava o segundo ano do ensino médio no Colégio Estadual João Brás. Era um garoto magro, tímido, que morava com meus pais no setor Bueno, numa casa simples de 3 quartos. Minha mãe trabalhava como secretária e meu pai era motorista de ônibus da linha circular. Naquela época, todo mundo na escola só falava da Xuxa no programa da tarde e do Gugu no domingo. Eu não tinha muitos amigos e passava a maior parte do tempo sozinho ouvindo música no meu Walkman amarelo que ganhei no aniversário. As meninas nem olhavam na minha direção, especialmente a Camila dos Santos, uma morena de olhos verdes que sentava 2 carteiras na minha frente. Ela era a garota mais bonita da turma e eu estava completamente apaixonado por ela desde o primeiro dia de aula. A festa junina da escola aconteceu numa sexta-feira chuvosa de junho. Eu tinha juntado coragem durante semanas para chamar a Camila para dançar quadrilha comigo. Quando finalmente me aproximei dela na quadra coberta, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela estava conversando com as amigas perto da barraca de quentão quando eu toquei no ombro dela. Camila, você gostaria de ser minha dama na quadrilha? Perguntei gaguejando. Ela se virou e me olhou dos pés à cabeça com uma expressão de nojo que nunca vou esquecer. Você está brincando, né, Rodrigo? Ela falou alto, fazendo as amigas rirem. Você cheira a fracasso, meu amor. Eu não dançaria nem que você fosse o último garoto da escola. A humilhação foi total. Todas as meninas começaram a rir e alguns garotos que estavam por perto também entraram na zoeira. Saí correndo da festa com os olhos cheios de lágrimas, debaixo da chuva fina que caía sobre Goiânia. Cheguei em casa encharcado e com uma dor no peito que parecia um buraco negro. Naquela noite, deitado na cama ouvindo o barulho da chuva no telhado, eu fiz o primeiro pedido que mudaria minha vida para sempre. Se existe alguma força no universo, se existe alguém que pode me ajudar, sussurrei no escuro do meu quarto. Eu dou qualquer coisa para nunca mais ser humilhado assim. Qualquer coisa mesmo. Não sabia que algumas orações são respondidas por quem não devíamos chamar. Não imaginava que 3 dias depois, uma mulher misteriosa apareceria conhecendo até os meus pensamentos mais secretos. Na segunda-feira seguinte, saí de casa mais cedo para evitar encontrar os colegas de escola. Resolvi caminhar pela praça do centro antes da primeira aula começar. Era por volta das 7 horas da manhã e havia poucas pessoas na praça. Sentei num banco próximo ao chafariz para comer o pão com margarina que minha mãe tinha preparado. Foi quando ela apareceu. Rodrigo. Daí ouvi uma voz feminina chamando meu nome. Me virei e vi uma mulher de aproximadamente 40 anos se aproximando. Ela tinha cabelos pretos longos, unhas compridas pintadas de preto e usava uma saia longa escura. O que mais me chamou a atenção foram os olhos dela. Eram azuis, mas de um azul estranho, quase artificial. Como a senhora sabe meu nome? Perguntei assustado. Eu sei muita coisa sobre você, garoto. Ela disse, sentando ao meu lado no banco. Sei que você foi humilhado na sexta-feira passada. Sei que você chorou no travesseiro pedindo para nunca mais passar por isso. O sangue gelou nas minhas veias. Como ela poderia saber sobre a festa junina? Como ela sabia que eu havia chorado? Quem é a senhora? Gaguejei. Meu nome é Marina. E eu posso te dar exatamente o que você pediu naquela noite chuvosa. Ela respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Poder, respeito, vingança, tudo isso pode ser seu, Rodrigo. As pessoas vão te temer e te admirar. Ela tirou da bolsa um papel amarelado com alguns símbolos estranhos desenhados. Mas como toda barganha, isso tem um preço. O coração acelerou quando ela disse a palavra vingança. Imaginei a cara da Camila quando me visse diferente, poderoso, respeitado. Imaginei ela se arrependendo de ter me humilhado daquela forma. Que tipo de preço?
Perguntei sem conseguir tirar os olhos do papel. Marina se inclinou mais perto e sussurrou no meu ouvido. Apenas uma gotinha do seu sangue numa pequena cerimônia. Nada demais. Se encontre comigo no Bosque dos Buritis na próxima sexta-feira, às 23 horas. Ela disse se levantando. Perto do lago, onde as árvores fazem mais sombra, traga apenas você mesmo e a coragem de mudar sua vida para sempre. Quando pisquei os olhos, ela havia desaparecido como se nunca tivesse estado ali. Olhei ao redor da praça, mas não havia rastro da mulher de preto em lugar nenhum. A sexta-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Durante toda aquela semana, não consegui tirar Marina da cabeça. Ficava imaginando como ela tinha desaparecido daquele jeito na praça e como sabia detalhes tão íntimos da minha vida. Meus pais notaram que eu estava estranho, mais quieto que o normal, mas atribuíram isso aos hormônios da adolescência. Na escola, sempre que via a Camila, sentia uma mistura de raiva e ansiedade, pensando na promessa de Marina. Na quinta-feira à noite, quase desisti de tudo. Fiquei deitado na cama me perguntando se não estava ficando louco. Marina podia ser apenas uma mulher estranha que tinha dado um palpite sobre minha vida. Talvez fosse tudo coincidência. Mas toda vez que fechava os olhos, via novamente aquele sorriso frio dela e ouvia sua voz sussurrando sobre poder e vingança. O desejo de me vingar da humilhação era mais forte que o medo. Na sexta-feira, disse para meus pais que ia dormir na casa do primo Carlos e sairia de casa depois que eles fossem deitar. Às 22h30, peguei minha bicicleta e pedalei até o Bosque dos Buritis. O coração batia descompassado durante todo o trajeto. Era uma noite sem lua e o bosque estava completamente deserto, apenas iluminado pelos postes da ciclovia. O barulho dos meus tênis pisando nas folhas secas ecoava entre as árvores como tiros. Encontrei Marina exatamente onde ela havia marcado, perto do lago artificial. Ela usava a mesma roupa escura e carregava uma bolsa de couro preta. Eu sabia que você viria, Rodrigo, disse sem demonstrar surpresa. Os fracos sempre vêm quando oferecemos o que eles mais desejam. Tirou da bolsa uma vela preta, um copo pequeno de vidro e uma agulha prateada que brilhava mesmo na escuridão. É só uma pequena cerimônia, ela explicou acendendo a vela. Você pica o dedo, deixa 3 gotas de sangue no copo e repete as palavras que eu vou falar. Simples assim. Marina começou a desenhar símbolos estranhos na terra com um galho seco. Eram formas que pareciam letras, mas de um alfabeto que eu nunca tinha visto. Que tipo de palavras? Perguntei com a voz trêmula. Palavras de compromisso. Ela respondeu pegando minha mão esquerda. Você vai se comprometer a usar o poder que receber para fazer justiça, para mostrar às pessoas como é ser humilhado. A agulha estava gelada quando ela espetou meu dedo indicador. O sangue escorreu mais rápido do que eu esperava, pingando no copo de vidro com um barulho metálico. 1, 2, 3 gotas vermelhas escuras. Marina segurou o copo com as 2 mãos e começou a pronunciar palavras numa língua estranha. Parecia latim, mas distorcido, como se as palavras fossem pronunciadas de trás para frente. Repita comigo, Rodrigo. Eu aceito o poder que me é oferecido. Eu aceito a responsabilidade que vem com ele. Eu aceito pagar o preço quando for cobrado. Minha voz saiu rouca, quase um sussurro, mas consegui repetir todas as palavras. O que aconteceu em seguida foi impossível de explicar. A chama da vela começou a crescer até ficar do tamanho de uma fogueira, mas não queimava a cera. O ar ao redor ficou denso, como se tivesse virado gelatina. Marina bebeu o sangue do copo de uma vez só e seus olhos azuis brilharam como lanternas. Está feito, ela disse com uma voz que não parecia mais a mesma. Agora vá para casa e durma. Amanhã sua vida nova começará. Pedalei de volta para casa num estado de transe. Não conseguia processar direito o que tinha acontecido no bosque.
Chegando em casa, guardei a bicicleta no quintal e entrei pela porta dos fundos sem fazer barulho. Meus pais já estavam dormindo. Tomei um banho rápido, escovei os dentes e me deitei. Por incrível que pareça, o sono veio rápido. Talvez meu cérebro precisasse desligar para processar toda aquela experiência bizarra. Acordei às 3 horas da madrugada com um frio que cortava até os ossos. Meu quarto estava gelado, como se fosse inverno, mas estávamos em julho e fazia calor durante o dia. O termômetro que ficava na minha escrivaninha marcava 8 graus Celsius. Isso era impossível. Goiânia não chegava a essa temperatura nem no pico do inverno. Levantei para pegar um cobertor do armário e foi quando vi os cabelos. Havia cabelos pretos compridos espalhados pelo meu travesseiro. Cabelos que definitivamente não eram meus. Eram finos, lisos e tinham um cheiro estranho, como perfume misturado com terra molhada. Peguei alguns fios com a mão e senti um arrepio na espinha. Como cabelos de uma mulher tinham parado na minha cama. Marina estava no meu quarto durante a noite. O rádio-relógio começou a fazer barulho sozinho. A música que saía do rádio era familiar, Dança Tião, da Fafá de Belém. Uma música que tocava direto na rádio naquela época. Mas havia algo errado com a melodia. A voz da Fafá estava distorcida, como se a fita cassete estivesse sendo tocada de trás para frente. As palavras saíam embaralhadas, criando sons que pareciam gemidos. Tentei desligar o rádio, mas os botões não funcionavam. O que mais me assustou foi a reação do meu cachorro Fox. Ele sempre dormia no corredor em frente ao meu quarto, mas naquela madrugada estava encolhido no fundo do quintal, tremendo de medo. Quando abri a porta para ver o que estava acontecendo, Fox olhou na minha direção e começou a ganir baixinho, como se estivesse vendo algo terrível atrás de mim. Desde aquela noite, ele nunca mais conseguiu entrar no meu quarto. Passei os 3 dias seguintes tentando entender o que estava acontecendo comigo. O frio no quarto continuava todas as madrugadas e o Fox não parava de ganir quando chegava perto da minha porta. Meus pais começaram a estranhar o comportamento do cachorro, mas eu não sabia como explicar. Na escola, algumas coisas pequenas começaram a mudar. A Camila me cumprimentou no corredor pela primeira vez em 2 anos e alguns colegas que nunca falavam comigo começaram a puxar conversa. Na quarta-feira pela manhã, Marina apareceu novamente na praça do centro. Desta vez, ela não precisou me chamar pelo nome. Eu a vi de longe e caminhei direto até o banco onde ela estava sentada. "Como está se sentindo, Rodrigo?" perguntou com aquele mesmo sorriso frio. "Estranho. Aconteceram algumas coisas esquisitas no meu quarto", respondi. "Isso é normal no início. Seu corpo está se adaptando à nova energia que recebeu." "Hoje você vai conhecer alguém muito importante", disse Marina se levantando. "Ele vai te ensinar como usar corretamente o que você ganhou." Saímos da praça caminhando pela Avenida Goiás em direção ao setor oeste. Durante o trajeto, ela me explicou que eu fazia parte de um grupo seleto de pessoas escolhidas. Nem todo mundo tem a coragem de dar o passo que você deu, garoto. A maioria prefere viver na mediocridade a enfrentar o desconhecido. Paramos em frente a uma casa simples de 2 quartos na rua 15 de Novembro. Era uma construção antiga, com um portão verde desbotado e um pequeno jardim mal cuidado. "Ele está esperando por nós", disse Marina tocando a campainha. A porta se abriu sem que ninguém viesse atender, como se tivesse aberto sozinha. Entramos numa sala pequena com móveis velhos e um cheiro forte de incenso misturado com algo que eu não conseguia identificar. "Rodrigo", uma voz grave chamou meu nome vinda da cozinha. Um homem de aproximadamente 60 anos apareceu na porta. Ele era magro, calvo, usava óculos de aro grosso e tinha uma cicatriz estranha no pescoço que parecia uma cruz de cabeça para baixo. "Eu sou Sebastião, mas pode me chamar de professor. Marina me contou sobre você."
Sua voz era calma, mas havia algo perturbador na forma como ele me olhava. Sebastião me convidou para sentar numa cadeira de madeira na sala. Marina saiu dizendo que tinha outros compromissos, mas voltaria depois. Fiquei sozinho com aquele homem estranho que parecia saber mais sobre mim do que eu mesmo. Você trabalha com quê, professor? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Sou aposentado da Prefeitura de Goiânia. Trabalhei 30 anos no setor de patrimônio público. Nada muito emocionante. Respondeu com um sorriso que não combinava com seus olhos frios. Mas meu trabalho verdadeiro começou há 15 anos, continuou Sebastião se levantando. Ele caminhou até uma estante e pegou um caderno preto cheio de anotações. Você sabe o que faz uma oração chegar até Deus, Rodrigo? A pergunta me pegou desprevenido. Não sei. Fé, respondi incerto. Fé é importante, mas não é tudo. Existe algo que pode bloquear completamente as orações de uma pessoa. É como um ruído no sinal. Sebastião abriu o caderno numa página cheia de nomes escritos à mão. Reconheci alguns sobrenomes de pessoas conhecidas em Goiânia. Cada nome nesta lista representa alguém cujas orações foram, digamos, desconectadas. Elas podem orar o dia inteiro, mas é como falar ao telefone sem linha. Meu estômago deu um nó. Como assim desconectadas? Perguntei com a voz trêmula. Existe um pecado específico que funciona como um bloqueio espiritual, explicou o professor, fechando o caderno. Quando uma pessoa carrega esse pecado, suas orações simplesmente não chegam ao destinatário. É um conhecimento muito antigo, Rodrigo. Poucos sabem como identificá-lo e ainda menos sabem como plantá-lo em alguém. Ele se aproximou da janela e apontou para a rua. Vê aquela senhora que passa todos os dias às 2 horas da tarde? Olhei pela janela e vi uma mulher de meia idade caminhando com uma sacola de compras. Dona Conceição, disse Sebastião. Há 6 meses eu disse para Marina que ela perderia o emprego na próxima semana, e aconteceu exatamente como previ. Um arrepio subiu pela minha espinha. Como o senhor sabia? Perguntei. Porque eu plantei nela o pecado que bloqueia orações. Desde então, todas as súplicas dela por estabilidade no trabalho caem no vazio. Hoje você vai aprender sua primeira lição, disse o professor, voltando para perto de mim. Nem todas as pessoas merecem ter suas orações atendidas, Rodrigo. Algumas precisam aprender sobre humildade através do sofrimento. Ele pegou uma pequena pedra escura de um pote de vidro. Esta pedrinha ficou 7 dias sendo preparada com energias específicas. Quando Dona Conceição passar, você vai deixá-la cair no caminho dela. Fiquei com a pedra na mão, observando sua superfície lisa e fria. Era menor que uma moeda de R$1 e pesava mais do que deveria. O que acontece se ela tocar na pedra? Perguntei. Nada imediato, respondeu Sebastião. Mas nas próximas semanas, ela vai começar a perceber que suas orações perderam o poder. Os problemas vão se acumular e as soluções não vão aparecer mais. Exatamente às 2 horas da tarde, Dona Conceição apareceu caminhando pela calçada. Meu coração disparou quando Sebastião fez sinal para eu sair. Caminhei até o portão, fingindo que estava saindo da casa. Quando ela passou por mim, deixei a pedra escura cair bem no caminho dela. Ela pisou em cima sem nem perceber e continuou andando normalmente. Muito bem, Rodrigo, disse o professor quando voltei para dentro. Você acabou de dar o primeiro passo para se tornar alguém realmente poderoso. Nos dias seguintes, comecei a frequentar a casa do professor Sebastião todas as tardes depois da escola. Ele me explicou que eu estava passando por um período de adaptação e que seria perigoso eu ficar sozinho nessa fase. Meus pais não estranharam muito, porque eu sempre fui um garoto reservado. Disse para eles que estava fazendo trabalhos escolares com um colega novo do setor oeste. Mentir estava ficando mais fácil a cada dia que passava.
Na segunda semana, Sebastião me mostrou uma coleção que me deixou sem palavras. Numa sala dos fundos da casa, ele tinha centenas de fotografias coladas nas paredes. Homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas de todas as idades e classes sociais. 347 pessoas, Rodrigo, disse apontando para as fotos. Cada uma dessas pessoas teve suas orações bloqueadas pelos meus métodos, algumas há mais de 10 anos. Vê aquela mulher ali? Sebastião apontou para a foto de uma senhora de cabelos grisalhos. Dona Marlene, do setor Campinas. Há 8 anos, ela ora todos os dias para o filho sair das drogas. As orações dela não passam do teto do quarto. Apontou para outra foto. Esse pastor aí é de uma igreja grande aqui de Goiânia. Faz 3 anos que oro contra ele. A igreja já perdeu 2.000 membros e ele não entende por quê. O professor me levou até uma mesa cheia de papéis e gráficos. Rodrigo, você precisa entender a dimensão do que estamos fazendo aqui, disse organizando alguns documentos. Depois de 15 anos estudando esse fenômeno, descobri que 89% da população carrega o pecado que bloqueia orações. A maioria nem sabe que tem esse problema. Peguei um dos gráficos da mesa. Eram estatísticas detalhadas sobre diferentes grupos de pessoas. Como o senhor descobriu essa porcentagem? Perguntei, folheando os papéis. Observação e teste, meu garoto. Durante anos, eu apliquei meus métodos em grupos de controle, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas sem religião. O resultado é sempre o mesmo. Sebastião acendeu um cigarro e se recostou na cadeira. O pecado que bloqueia orações é tão comum que as pessoas nem percebem que o carregam. Mas que pecado é esse? Insisti. O professor sorriu e balançou a cabeça. Calma, Rodrigo. Primeiro você precisa aprender a identificar quando alguém está bloqueado. É como um médico que precisa saber diagnosticar antes de saber tratar. Ele pegou um álbum de fotos menor. Essas são pessoas que eu identifiquei, mas ainda não marquei. Estude os rostos delas. As fotos mostravam pessoas comuns em situações do dia a dia. Observe os olhos, Rodrigo, disse Sebastião. Pessoas com orações bloqueadas têm um olhar característico. É uma mistura de cansaço com desespero silencioso. Elas sentem que algo está errado, mas não conseguem identificar o quê. Realmente havia algo parecido em todos aqueles rostos. Uma tristeza profunda, como se carregassem um peso invisível. Durante esta semana, quero que você pratique identificar essas pessoas na rua, instruiu o professor. Vá ao centro da cidade, observe as pessoas nas praças, nos pontos de ônibus. Você vai começar a reconhecer os sinais. Me deu uma caderneta pequena. Anote quantas pessoas bloqueadas você conseguir identificar por dia. É um exercício importante para desenvolver sua sensibilidade espiritual. Comecei a fazer os exercícios que Sebastião me deu. Era impressionante como, depois das orientações dele, eu conseguia identificar pessoas que pareciam carregar algum tipo de peso espiritual. Na escola, no ponto de ônibus, no supermercado, em todo lugar, havia pessoas com aquele olhar característico que o professor tinha me ensinado a reconhecer. Em 3 dias, já tinha anotado mais de 50 nomes na caderneta. Excelente trabalho, Rodrigo, disse Sebastião quando mostrei minhas anotações. Você tem um talento natural para isso. Agora vamos para a próxima fase do seu treinamento. Ele pegou um mapa de Goiânia da gaveta e o espalhou sobre a mesa. Havia vários pontos marcados com alfinetes vermelhos. Cada alfinete representa um local onde realizamos trabalhos de bloqueio. Igrejas, centros espíritas, terreiros, todos os lugares onde as pessoas vão buscar ajuda espiritual. Nossa estratégia é simples, explicou apontando para os locais marcados. Se você quer pescar, vai onde os peixes estão. Se você quer bloquear orações, vai onde as pessoas mais oram.
Contei rapidamente os alfinetes no mapa. Eram mais de 100 pontos espalhados por toda a cidade. O trabalho que fazemos aqui em Goiânia é apenas uma pequena amostra, Rodrigo. Existe uma rede nacional de pessoas como nós. Uma rede nacional? Perguntei surpreso. Claro, respondeu Sebastião, acendendo outro cigarro. Você achou que éramos só eu e Marina? Temos colaboradores em todas as capitais do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Em todos os lugares existem pessoas dedicadas a essa missão. Pegou uma agenda telefônica velha da gaveta. Aqui estão os contatos dos nossos parceiros. Um dia você vai conhecer alguns deles pessoalmente. No final daquela tarde, o professor me fez uma pergunta que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Rodrigo, você já parou para pensar por que Deus permite que tantas orações fiquem sem resposta? Fiquei em silêncio pensando na pergunta. Talvez seja porque nem todas as pessoas merecem ter suas orações atendidas, respondi. Exato, exclamou Sebastião batendo palmas. E nosso trabalho é ajudar a fazer essa seleção natural. Depois de 2 semanas de treinamento teórico, o professor Sebastião decidiu que estava na hora de eu colocar tudo em prática. Rodrigo, chegou o momento de você fazer seu primeiro trabalho real, disse numa quinta-feira à tarde. Mas vou facilitar as coisas para você. Quero que comece com alguém da sua própria família. Meu estômago deu um nó quando ele falou isso. Alguém da minha família? Perguntei com a voz trêmula. Sua tia Rosa seria perfeita, respondeu Sebastião, consultando algumas anotações que fazia sobre minha vida. Ela é evangélica fervorosa, da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Ora muito pelo marido desempregado. Eu tinha contado para ele sobre a tia Rosa algumas semanas antes. Ela era irmã da minha mãe e realmente passava horas orando pelo tio Antônio, que estava desempregado há 6 meses. Mas ela é minha família, professor. Exatamente por isso é o teste perfeito, disse ele se levantando. Se você conseguir bloquear as orações de alguém que ama, vai provar que está realmente comprometido com nossa causa. Sebastião foi até um armário e pegou uma pequena caixa de veludo azul. Aqui está sua ferramenta de trabalho. Dentro da caixa havia um colar delicado com uma pedra verde escura no formato de gota. Esta pedra passou 7 dias sendo preparada em rituais específicos, explicou o professor, entregando o colar nas minhas mãos. Durante uma semana inteira, das 3 às 4 horas da madrugada, eu concentrei energias de bloqueio nesta pedrinha. Agora, ela funciona como um imã espiritual que atrai o pecado que anula orações. A pedra estava gelada ao toque, mais fria que deveria estar numa tarde quente de agosto em Goiânia. Como eu vou fazer a tia Rosa usar isso? Perguntei observando o colar. Simples, respondeu Sebastião. Domingo é aniversário dela, né? Você vai dar de presente dizendo que comprou numa lojinha do centro. Mulheres adoram bijuterias, principalmente quando vem de sobrinhos queridos. A ideia era genial e ao mesmo tempo terrível. Tia Rosa realmente ficaria feliz com um presente meu. No sábado, embrulhei o colar numa caixinha bonita que comprei numa papelaria. Até escrevi um cartão carinhoso para a tia mais especial do mundo, com amor, seu sobrinho Rodrigo. Minha mãe ficou orgulhosa quando viu o presente. Que bonitinho, filho. A Rosa vai adorar. No domingo de manhã, fomos para a casa dela, no setor Pedro Ludovico, para comemorar o aniversário de 52 anos. A festa foi pequena, apenas família próxima. Tia Rosa estava radiante com a presença de todos nós. Quando chegou a hora dos presentes, entreguei minha caixinha com o coração disparado. Ai, que lindo, Rodrigo! Ela exclamou ao ver o colar. Nunca ganhei uma joia tão bonita. Vou usar agora mesmo. Colocou o colar no pescoço na mesma hora. A pedra verde ficava bem no meio do peito dela, próxima ao coração. Durante o almoço, observei tia Rosa discretamente. Ela parecia normal,
conversando animadamente sobre os planos para encontrar emprego para o tio Antônio. Tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para ele esta semana, disse ela, servindo mais arroz. Minhas orações vão ser respondidas, podem ter certeza. E se ela soubesse que estava usando exatamente o objeto que impediria suas orações de serem ouvidas? Nos dias seguintes, comecei a desenvolver uma habilidade estranha que o professor tinha mencionado. Toda vez que pensava na tia Rosa, eu conseguia ver suas orações de alguma forma. Era como se fossem nuvens cinzentas que subiam dela, mas em vez de continuarem subindo, davam voltas no ar e voltavam para baixo. As orações estavam literalmente voltando para ela sem chegar ao destinatário. Na quarta-feira, minha mãe recebeu uma ligação da tia Rosa chorando. O tio Antônio não só não tinha conseguido o emprego que parecia certo, como também tinha começado a beber novamente. Não entendo, mana, ouvi a minha tia falando no telefone. Eu oro tanto por esse homem, porque parece que Deus não está me escutando. Minha mãe tentava consolá-la, mas eu sabia exatamente por que as orações dela não estavam funcionando. Uma semana depois, a situação tinha piorado dramaticamente. Tio Antônio não apenas voltou a beber, como começou a ficar agressivo em casa. Numa sexta-feira à noite, ele chegou embriagado e quebrou alguns objetos da sala durante uma discussão. Foi a primeira vez em 20 anos de casamento que ele levantou a mão para a tia Rosa. Ela ligou para minha mãe às lágrimas, sem entender como o marido tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Eu não consigo mais orar direito, contou tia Rosa para minha mãe alguns dias depois. É como se as palavras morressem na minha boca antes de chegar a Deus. Nunca me senti tão distante dele. Era exatamente o efeito que Sebastião tinha explicado. A pedra estava funcionando perfeitamente, criando um bloqueio total entre ela e suas orações. Meu primeiro trabalho havia sido um sucesso completo. O mais perturbador de tudo era que eu estava começando a sentir prazer com aquela situação. Ver a tia Rosa desesperada, sem entender por que suas orações tinham perdido o poder, me dava uma sensação estranha de controle e superioridade. Muito bem, Rodrigo, disse o professor quando relatei os resultados. Você acabou de descobrir seu primeiro troféu da maldade, e isso é apenas o começo. O sucesso com a tia Rosa me deu uma confiança perigosa. Nas semanas seguintes, comecei a observar as pessoas com outros olhos, procurando sinais de que suas orações estavam sendo bloqueadas. O professor Sebastião me ensinou que existem sintomas específicos que aparecem quando alguém está marcado. Rodrigo, depois de 15 anos fazendo isso, posso identificar uma pessoa bloqueada a 100 metros de distância, disse ele numa tarde de setembro. O primeiro sinal é físico, explicou Sebastião enquanto folheava um caderno cheio de anotações. Pessoas com orações bloqueadas começam a sentir um cansaço espiritual profundo. Elas adormecem durante cultos, missas ou qualquer atividade religiosa. É como se o corpo rejeitasse automaticamente momentos de conexão com Deus. Lembrei da tia Rosa comentando que estava cochilando muito durante os cultos da quadrangular ultimamente. O segundo sinal é emocional, continuou ele, virando a página. A pessoa desenvolve uma aversão inexplicável a objetos religiosos. Bíblias somem misteriosamente. Terços se quebram sozinhos. Crucifixos caem da parede sem motivo aparente. Sebastião me mostrou fotos de uma casa onde todos os quadros religiosos tinham caído no mesmo dia. Esta família está bloqueada há 3 anos. Já trocaram os pregos da parede 5 vezes. O terceiro sinal era o mais perturbador. As pessoas marcadas começam a ter acidentes pequenos, mas constantes, disse o professor. Tropeçam mais, derrubam coisas, cortam o dedo fazendo comida, batem o carro em postes. Nada grave, mas sempre algo dando errado. Fiquei pensando no tio Antônio, que na semana anterior tinha cortado a mão,
consertando uma torneira e batido o carro numa lombada que ele atravessava há anos. Mas o sinal mais infalível são os sonhos, disse Sebastião, se levantando e indo até uma prateleira cheia de cadernos. Toda pessoa com orações bloqueadas começa a sonhar com água suja pelo menos 2 vezes por semana. Pode ser esgoto, lama, chuva preta, sempre água contaminada. Pegou um caderno específico. Aqui tenho registrados mais de 200 relatos de sonhos. 98% envolvem água suja de alguma forma. Durante aquela semana, decidi testar os conhecimentos que estava adquirindo. Comecei a fazer perguntas sutis para pessoas conhecidas sobre seus hábitos de oração e sonhos. Minha vizinha Dona Lourdes, que era católica devota, confirmou que estava tendo dificuldade para rezar o terço porque sempre adormecia no meio. É estranho, Rodrigo. Nunca tive esse problema antes. Será que é a idade? Perguntou ela. Na escola, descobri que 3 colegas da minha turma também apresentavam sinais de bloqueio. O Fernando, que era coroinha na Igreja São José, reclamava que sua Bíblia tinha desaparecido da mochila 3 vezes no último mês. Minha mãe já comprou 4 Bíblias este ano, contou ele durante o intervalo. Elas somem como se tivessem pernas. A Patrícia, filha de uma pastora, disse que estava tendo pesadelos com enchentes sujas todas as semanas. O professor ficou impressionado quando relatei minhas descobertas. Excelente trabalho de campo, Rodrigo. Você está desenvolvendo muito rapidamente a capacidade de identificação. Sebastião pegou um mapa de Goiânia e marcou alguns pontos com alfinetes amarelos. Estas são as regiões da cidade com maior concentração de pessoas bloqueadas. Setor Central, Campinas, Vila Nova, todos lugares com muitas igrejas. Por que lugares com muitas igrejas têm mais pessoas bloqueadas? Perguntei curioso. Porque é onde fazemos nosso trabalho com mais frequência, respondeu ele com um sorriso malicioso. Lugares onde as pessoas mais buscam Deus são nossos alvos prioritários. É como um vírus, Rodrigo. Espalha mais rapidamente onde há aglomerações do hospedeiro. A comparação me deu arrepios, mas também uma sensação estranha de poder. Naquela tarde, Sebastião me mostrou uma estatística que me deixou chocado. Em Goiânia, calculamos que existem aproximadamente 800 mil pessoas com mais de 15 anos. Destas, pelo menos 700 mil carregam o pecado que bloqueia orações naturalmente. Fiz as contas rapidamente na cabeça. 87% da população? Perguntei incrédulo. Isso mesmo. A maioria das pessoas nem sabe que suas orações não chegam ao destinatário. Mas então, qual é nossa função? Questionei. Se a maioria já está bloqueada naturalmente, por que precisamos fazer alguma coisa? O professor se recostou na cadeira e acendeu um cigarro. Porque existem pessoas especiais, Rodrigo. Intercessores, pessoas com fé genuína, santos vivos. Estes são nossos alvos reais. São eles que conseguem furar o bloqueio natural e estabelecer conexão real com Deus. Essas pessoas especiais são perigosas para nossos objetivos, continuou Sebastião. Uma única intercessora verdadeira pode quebrar os bloqueios de centenas de pessoas ao redor dela. É por isso que nosso trabalho é tão importante. Precisamos identificar e neutralizar esses focos de poder espiritual antes que se espalhem. A responsabilidade do que estávamos fazendo começou a pesar sobre meus ombros. No final daquela tarde, o professor me deu uma lista com 15 nomes e endereços. Estas são pessoas que identificamos como possíveis intercessoras em Goiânia. Quero que você observe cada uma durante uma semana. Anote os horários que saem de casa, onde frequentam, com quem conversam. Vamos precisar dessas informações para planejar nossa próxima fase de operações. Peguei a lista com as mãos tremendo ligeiramente. Depois do sucesso com a tia Rosa e das observações que fiz em Goiânia, o professor Sebastião
decidiu expandir meu território de atuação. Era outubro de 1998. Eu já tinha 17 anos e estava completamente envolvido com aquele trabalho sombrio. Rodrigo, chegou a hora de você conhecer o interior de Goiás, disse ele numa manhã de sábado. Temos trabalhos importantes para fazer em várias cidades pequenas. Por que o interior? Perguntei curioso. Cidades pequenas são mais fáceis de trabalhar, explicou Sebastião, organizando alguns mapas sobre a mesa. Todo mundo se conhece, as igrejas são pequenas e mais unidas, e quando você consegue bloquear algumas pessoas-chave, o efeito se espalha rapidamente por toda a comunidade. Ele apontou para várias cidades marcadas no mapa. Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, todas têm comunidades religiosas muito ativas. Minha primeira missão no interior foi em Anápolis, numa igreja Assembleia de Deus que estava passando por um grande avivamento. Eles estão orando demais, disse o professor me entregando uma mochila com vários objetos pequenos. Precisamos esfriar um pouco o entusiasmo deles. A estratégia era simples. Durante o culto da quarta-feira, eu me misturaria com os visitantes e deixaria pequenos objetos preparados, espalhados pelos bancos da igreja. Cheguei em Anápolis numa quarta-feira à tarde. A igreja Assembleia ficava numa rua movimentada do centro da cidade. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, com cerca de 300 lugares. Entrei no culto às 19 horas, fingindo ser um jovem interessado em conhecer Jesus. O pastor me recebeu de braços abertos e me colocou sentado numa das primeiras fileiras. Que bom ter você aqui conosco, irmão Rodrigo, disse ele, sem saber quem eu realmente era. Durante o louvor, enquanto todos cantavam de olhos fechados, fui deixando pequenas pedras pretas embaixo dos bancos. Eram pedrinhas preparadas pelo professor, cada uma capaz de bloquear as orações de até 5 pessoas que sentassem naquela área. Em 30 minutos, consegui espalhar 15 pedras por toda a igreja. O culto terminou normalmente, com várias pessoas sendo oradas e muita alegria no ambiente. Voltei para Anápolis 3 semanas depois para observar os resultados. A diferença era assustadora. A igreja, que estava cheia de vida agora, parecia um velório. As pessoas cantavam sem entusiasmo. Muitas bocejavam durante a pregação e o pastor parecia desanimado. Irmãos, não sei o que está acontecendo, ouvi ele dizer durante o culto. Parece que nossas orações não têm mais a mesma força de antes. O caso mais perturbador aconteceu com uma família específica que eu tinha observado na primeira visita. O casal tinha um filho de 12 anos que era muito participativo nos cultos, sempre levantava a mão para responder perguntas do pastor. Na segunda visita, encontrei a família completamente destruída. O menino estava tendo convulsões toda vez que entrava na igreja. Começou do nada. Ouvia a mãe comentando com outras irmãs. Os médicos não encontram nada errado com ele. Em 2002, quando completei 21 anos, o professor me promoveu para coordenador regional. Isso significava que eu era responsável por todo o interior de Goiás, desde Anápolis até as cidades mais pequenas da divisa com Minas Gerais. Minha meta anual era neutralizar pelo menos 100 intercessores por ano. Intercessores são o coração do cristianismo, explicava Sebastião. Corte o coração e o corpo morre. Desenvolvi uma técnica especialmente eficaz para congressos evangélicos e retiros de carnaval. Estes eventos reuniam milhares de pessoas de várias igrejas diferentes. Eu me infiltrava como participante e espalhava objetos preparados nos banheiros, refeitórios e dormitórios. Em um único fim de semana, conseguia bloquear as orações de mais de 500 pessoas de uma vez só. Era como jogar veneno num poço que abastecia várias casas. O ano de 2010 foi meu mais produtivo.
Sozinho, consegui fazer 23 pastores abandonarem o ministério em cidades do interior goiano. A estratégia era sempre a mesma: identificar a esposa do pastor, que geralmente era uma intercessora poderosa, e bloqueá-la primeiro. Sem o apoio espiritual da esposa, o pastor começava a perder a unção rapidamente. Em 6 meses, a igreja entrava em crise e ele desistia do ministério. Lembro especificamente do caso do pastor Marcos, de uma igreja em Trindade. Sua esposa, Joelma, era conhecida em toda a região como uma mulher de muita oração. Consegui me aproximar dela durante uma campanha de jejum e coloquei um anel preparado entre suas coisas pessoais. Em 2 meses, Joelma estava com depressão profunda. O casamento deles estava em crise e a igreja havia perdido metade dos membros. Pastor Marcos fechou a igreja e foi trabalhar como vendedor numa loja de roupas. A coisa mais assustadora era como eu estava perdendo completamente a capacidade de sentir remorso. Ver famílias destruídas, crianças sofrendo, pastores chorando, nada disso me afetava mais. Pelo contrário, eu ria quando via crianças chorando durante os cultos, porque sabia que era resultado do meu trabalho. Você está se tornando perfeito para a nossa missão, dizia o professor sempre que eu relatava meus sucessos. Entre 2002 e 2015, calculamos que conseguimos bloquear as orações de mais de 15.000 pessoas só no interior de Goiás. Trindade, Aparecida, Senador Canedo, Goianira, Hidrolândia. Em todas essas cidades, igrejas que antes eram cheias de vida se tornaram lugares frios e sem poder espiritual. Era como se tivéssemos espalhado uma epidemia silenciosa de desconexão com Deus por todo o estado. No final de 2014, olhando para os números do meu trabalho, me senti como um general que tinha vencido uma guerra. 15.000 pessoas bloqueadas, centenas de igrejas enfraquecidas, dezenas de pastores desistindo do ministério. Era um império do mal que eu havia construído com minhas próprias mãos. Sebastião estava orgulhoso de mim e eu me sentia poderoso como nunca. Não sabia que tudo isso estava prestes a desmoronar de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era março de 2015 e eu estava no auge do meu poder. Aos 34 anos, controlava uma rede de bloqueio espiritual que se estendia por todo o estado de Goiás. O professor Sebastião tinha me dado total autonomia para escolher meus alvos, e eu estava ficando cada vez mais ambicioso. Naquela semana, recebi uma ligação dele com um tom de urgência que não era comum. Rodrigo, temos um problema sério em Goiânia. Apareceu uma intercessora que está desfazendo nosso trabalho. Como assim desfazendo? Perguntei preocupado. Uma mulher de 68 anos chamada Joana Ferreira, explicou Sebastião. Ela ora no Parque Vaca Brava todas as manhãs às 5 horas. Nas últimas semanas, pelo menos 15 pessoas que tínhamos bloqueado voltaram a ter suas orações atendidas. É como se ela estivesse quebrando nossos feitiços apenas orando perto delas. Nunca tinha ouvido falar de algo assim acontecendo antes. Onde você conseguiu essa informação? Perguntei. Tenho informantes em várias igrejas da cidade, respondeu o professor. Todos relatam a mesma coisa. Pessoas que estavam há anos sem conseguir orar direito, de repente voltaram a ter suas orações respondidas depois de encontrarem com essa Joana. Senti um friozinho na barriga. Se ela realmente tinha esse poder, representava uma ameaça direta a todo o nosso trabalho em Goiânia. Quero que você vá até lá amanhã cedo e resolva essa situação, disse Sebastião. Leve os objetos mais poderosos que temos. Essa mulher não pode continuar fazendo o que está fazendo. Você viu? Ele me passou o endereço da casa dela e informações detalhadas sobre sua rotina.
Joana era viúva, morava sozinha no setor Coimbra, frequentava uma pequena igreja batista e tinha fama de ser uma mulher de muita oração desde jovem. Na quinta-feira pela manhã, cheguei ao Parque Vaca Brava às 4h45. Era um dia nublado e fazia um friozinho gostoso típico do outono em Goiânia. O parque estava quase deserto, apenas alguns corredores matinais e pessoas passeando com cachorros. Me posicionei atrás de uma árvore próxima ao lago artificial para observar a chegada dela. Exatamente às 5 horas, vi uma senhora baixinha de cabelos grisalhos caminhando em direção a um banco específico. Joana era uma mulher simples, usava roupas modestas e carregava uma Bíblia antiga embaixo do braço. Sentou no banco de frente para o lago e começou a orar em voz baixa. De onde eu estava, conseguia ouvir algumas palavras. Ela orava por nomes específicos de pessoas, mencionava situações detalhadas e intercedia com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Havia algo diferente naquela oração, uma autoridade espiritual que me incomodou profundamente. Esperei ela terminar a oração, que durou exatamente 1 hora. Quando ela se levantou para ir embora, fingi estar fazendo exercícios e me aproximei casualmente. "Bom dia, senhora", cumprimentei com um sorriso falso. "Bom dia, meu filho", ela respondeu com uma voz suave e gentil. "A senhora vem orar aqui todo dia?", perguntei fingindo curiosidade inocente. "Há 15 anos, sem faltar um só dia", respondeu Joana com orgulho. "Este é meu altar particular, onde encontro com meu Pai Celestial." Ela me olhou diretamente nos olhos e, por um momento, senti como se ela estivesse vendo através da minha alma. "Você parece uma pessoa que precisa de oração, meu filho. Posso orar por você?" A pergunta me pegou completamente desprevenido. "Não precisa, obrigado", respondi rapidamente, tentando me afastar. "Estou bem." Mas Joana segurou meu braço gentilmente e disse: "Filho, Jesus nunca desistiu de você. Mesmo quando você se afastou muito dele, ele sempre guardou um lugar na mesa para sua volta." As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Como ela podia saber sobre minha condição espiritual? Tentei me aproximar dela com a intenção de colocar o objeto amaldiçoado que tinha preparado. Mas algo inexplicável aconteceu. Quando cheguei a 1 metro de distância, minha visão escureceu completamente e senti uma dor de cabeça terrível. Era como se uma força invisível estivesse me empurrando para longe dela. Cambaleei e caí de joelhos no chão do parque, respirando com dificuldade. Joana se aproximou e pousou a mão no meu ombro. "Meu filho, há quanto tempo você não chora de verdade?", perguntou com uma voz cheia de compaixão. No momento que ela tocou em mim, 18 anos de dureza emocional se quebraram de uma vez só. Lembrei da minha avó materna, que morreu quando eu tinha 8 anos. Ela sempre orava por mim antes de eu dormir. "Deus, protege meu netinho dos perigos deste mundo." Chorei feito uma criança ali mesmo no Parque Vaca Brava. Foram lágrimas de 18 anos represadas, toda a maldade que eu tinha acumulado saindo através dos olhos. Joana ficou ao meu lado, orando em voz baixa, pedindo para Deus ter misericórdia da minha alma. "Jesus está te chamando de volta para casa, filho", ela sussurrou no meu ouvido. "Ele nunca parou de te amar, mesmo quando você escolheu o lado errado." Saí do parque completamente transformado. Pela primeira vez em 18 anos, senti algo que tinha esquecido que existia: a paz de Deus. Durante o caminho de volta para casa, tudo o que eu tinha feito durante aqueles anos passou como um filme na minha cabeça. A tia Rosa, as igrejas destruídas, os pastores que desistiram, as famílias que se separaram. Eu era responsável por tanta dor e sofrimento. Como pude chegar a esse ponto? Cheguei em casa, naquela quinta-feira, completamente diferente do homem que tinha saído de manhã. As lágrimas que derramei no Parque Vaca Brava tinham lavado 18 anos de dureza do meu coração. Sentei na cama do meu quarto e, pela primeira vez desde adolescente, tentei orar de verdade.
Jesus, se o Senhor realmente existe, se o Senhor pode me perdoar depois de tudo que eu fiz, eu quero voltar para casa. As palavras saíram trêmulas, mas senti que alguém estava me ouvindo. Naquela mesma noite, o professor Sebastião me ligou cobrando um relatório sobre a Missão Joana. E então, Rodrigo, conseguiu neutralizar a intercessora? Perguntou com expectativa. Fiquei em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Professor, eu não vou mais fazer isso, quero sair. Do outro lado da linha, ouvi um silêncio gelado seguido de uma risada sarcástica. Sair? Depois de 18 anos? Você está brincando comigo, garoto. Não estou brincando, respondi com firmeza. Encontrei Jesus hoje e ele me mostrou o mal que estou fazendo. Sebastião explodiu em gargalhadas. Jesus? Aquele mesmo Jesus que você tem bloqueado há quase 2 décadas? Rodrigo, você está passando por uma crise. Amanhã você volta ao normal. Desliguei o telefone sem me despedir. Sabia que acabara de declarar guerra contra forças que eu nem imaginava como eram poderosas quando contrariadas. Na sexta-feira pela manhã, acordei com uma febre alta que apareceu do nada. Minha temperatura estava em 39 graus, mas não sentia nenhum outro sintoma de gripe ou virose. Era como se meu corpo estivesse em batalha contra algo invisível. Liguei para o trabalho alegando doença e passei o dia inteiro na cama, alternando entre calafrios e ondas de calor. Toda vez que tentava orar, a febre aumentava ainda mais. No final da tarde, tive a primeira aparição. Sebastião estava parado no pé da minha cama, mas seu rosto estava diferente, deformado, com os olhos completamente pretos. Você não pode me abandonar, Rodrigo, disse com uma voz que ecoava como se viesse de um túnel. Temos um contrato. Você me pertence desde aquela noite no Bosque dos Buritis. Tentei falar, mas minha garganta estava fechada. Pisquei os olhos e ele havia desaparecido. Durante o fim de semana, a situação piorou drasticamente. A febre persistia, eu não conseguia comer nada e estava perdendo peso rapidamente. Meus pais ficaram preocupados e quiseram me levar ao hospital, mas eu insistia que era apenas uma virose. Como poderia explicar para eles que estava numa guerra espiritual? Na noite de domingo, Sebastião apareceu novamente, desta vez acompanhado de outras figuras sombrias. Se você não voltar para o trabalho até quarta-feira, sua família vai pagar o preço, ameaçou ele apontando para fotos dos meus pais na parede. Acidentes acontecem, Rodrigo. Carros batem, pessoas tropeçam em escadas, gás vaza de fogões. As ameaças eram claras e diretas. Mas mesmo com medo pelas vidas dos meus pais, eu sabia que não podia voltar àquela vida de maldade. Tinha que resistir de alguma forma. Na segunda-feira, tomei uma decisão radical. Me lembrei que Jesus havia jejuado 40 dias no deserto quando foi tentado pelo diabo. Se funcionou para ele, talvez funcionasse para mim também. Parei completamente de comer, mantive apenas água e comecei a orar sem parar. Meus pais ficaram desesperados, mas eu expliquei que estava passando por uma experiência espiritual importante e que eles precisavam confiar em mim. As 2 primeiras semanas de jejum foram um inferno literal. Sebastião e outras entidades apareciam constantemente, principalmente entre 3 e 4 horas da madrugada. Eles faziam barulhos na casa, derrubavam objetos, sussurravam ameaças no meu ouvido. Meu peso despencou de 82 quilos para 68 em 15 dias. Meus pais ameaçaram me internar à força se eu não voltasse a comer. Na 3ª semana, algo começou a mudar. As aparições ficaram menos frequentes e menos intensas. Era como se elas estivessem perdendo poder sobre mim. Descobri uma pequena capela no setor Coimbra que ficava aberta 24 horas por dia. Comecei a passar as madrugadas lá, orando diante do Santíssimo Sacramento.
Os padres ficaram preocupados com meu estado físico, mas respeitaram minha decisão de jejuar. No 30º dia de jejum, pesava apenas 52 quilos. Meus pais me levaram ao hospital à força para fazer exames. O resultado deixou os médicos perplexos. Todos os exames estavam normais, mas eu estava claramente desnutrido e desidratado. É impossível, disse o Dr. Marcelo, cardiologista que me examinou. Seus órgãos estão funcionando perfeitamente, mas seu corpo está consumindo. Não encontro explicação médica para sua condição. No 37º dia, senti que estava no limite entre a vida e a morte. Meus pais choravam constantemente, achando que eu ia morrer. Naquela manhã, pedi para eles me levarem até o santuário do Divino Pai Eterno em Trindade. Se eu vou morrer, quero morrer aos pés de Jesus, disse para eles. Chegamos ao santuário por volta das 10 horas da manhã, numa quarta-feira chuvosa. Quando entrei na igreja, mal conseguia caminhar direito. Meus pais me ajudaram a chegar até o altar principal, onde me ajoelhei com as últimas forças que tinha. Jesus, se o Senhor me quer vivo, me dê forças para continuar. Se é para eu morrer, que seja aqui, no seu altar. No momento que terminei de orar, senti uma paz inexplicável tomando conta do meu corpo inteiro. Foi como se 18 anos de peso tivessem saído dos meus ombros de uma vez só. Uma força sobrenatural percorreu meu corpo dos pés à cabeça e pela primeira vez, em mais de um mês, consegui me levantar sozinho. As pernas que estavam trêmulas ficaram firmes. A vista que estava embaçada voltou ao normal. Meus pais ficaram em choque vendo a transformação instantânea. Eu estava completamente liberto. Depois da experiência no Santuário de Trindade, voltei para casa como um homem completamente novo. Era abril de 2015 e pela primeira vez em 18 anos consegui dormir uma noite inteira sem pesadelos ou aparições. Meus pais ficaram impressionados com minha recuperação física. Em uma semana, voltei ao peso normal e recuperei toda a minha energia. Mas a transformação mais profunda estava acontecendo na minha alma. Eu finalmente entendia o que era estar livre. Durante os primeiros dias após a libertação, senti uma urgência tremenda de reparar todo o mal que tinha causado. Comecei fazendo uma lista de todas as pessoas que lembrava ter prejudicado diretamente. Tia Rosa era o primeiro nome da lista. Fui até a casa dela numa tarde de sábado, determinado a confessar tudo. Tia, preciso te contar algo muito importante sobre aquele colar que te dei anos atrás. Comecei com a voz trêmula. Contar toda a verdade para a tia Rosa foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Ela ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos, enquanto eu explicava sobre o professor Sebastião, sobre os rituais, sobre como eu havia bloqueado suas orações propositalmente. Rodrigo, então por isso minhas orações pararam de funcionar? Perguntou ela com voz quebrada. Por isso o Antônio piorou tanto naquela época? Confirmei tudo, pedindo perdão de joelhos. Filho, Jesus já te perdoou, disse ela me abraçando. E eu também te perdoo. Mas agora preciso saber como quebrar essa maldição que está sobre mim. Foi nesse momento que descobri algo revolucionário. Quando perguntei sobre o que ela sentia no coração em relação àquele período difícil, tia Rosa confessou: Rodrigo, eu nunca consegui perdoar completamente aqueles homens que despediram o Antônio sem justa causa. Guardo mágoa até hoje. É isso, tia! Exclamei, percebendo a conexão. O pecado que bloqueia orações é a mágoa não confessada, o rancor que guardamos no coração. Durante todos aqueles anos, o professor Sebastião nunca me revelara completamente qual era o pecado. Ele apenas dizia que plantávamos a semente nas pessoas, mas agora eu entendia. Os objetos amaldiçoados funcionavam como ímãs que atraíam e intensificavam qualquer mágoa que já existisse no coração da pessoa. Naquela mesma tarde,
Orientei tia Rosa a fazer uma oração específica, perdoando cada pessoa que a tinha magoado ao longo da vida. Perdoo fulano de tal que me fez isso. Perdoo cicrano que disse aquilo. Perdoo até quem me feriu sem eu saber. Ela orou por mais de 2 horas, citando nomes específicos e situações concretas. No final, queimamos o colar amaldiçoado no quintal da casa dela. O resultado foi imediato e impressionante. No domingo seguinte, tia Rosa me ligou chorando de alegria. Rodrigo, minhas orações voltaram. Consegui orar 2 horas seguidas sem adormecer. Senti a presença de Deus como não sentia há anos. O tio Antônio também havia mudado drasticamente. Parou de beber, conseguiu um emprego novo e voltou a ser carinhoso com ela. Era como se uma maldição de anos tivesse sido quebrada instantaneamente. Comecei a aplicar essa descoberta em outras pessoas que eu havia prejudicado. Em cada caso, descobria que existia sempre alguma mágoa específica que a pessoa guardava no coração. Um pastor que não conseguia mais pregar com unção, guardava rancor da ex-esposa que o traiu. Uma intercessora que perdeu o fogo na oração, não perdoava o patrão que a humilhou publicamente. Uma mãe cujas orações pelos filhos não eram respondidas, mantinha ódio da sogra há 20 anos. A fórmula era sempre a mesma: identificar a mágoa específica, orar perdoando a pessoa pelo nome e pela situação concreta e destruir qualquer objeto que eu tivesse usado contra elas. Em todos os casos, sem exceção, as orações voltavam a funcionar imediatamente. Era como religar um fio elétrico que estava cortado. A conexão com Deus se restabelecia instantaneamente após o perdão genuíno. Durante 6 meses, trabalhei incansavelmente para desfazer todo o mal que havia causado. Visitei igrejas em dezenas de cidades do interior, confessando publicamente meus erros e ensinando sobre o poder do perdão. Muitos pastores ficaram céticos no início, mas quando viam os resultados práticos, se tornavam parceiros na restauração espiritual das suas comunidades. Famílias se reconciliaram, igrejas voltaram a crescer, pastores recuperaram a unção. O caso mais impressionante foi em Anápolis, naquela mesma Assembleia de Deus onde eu havia espalhado as pedras amaldiçoadas anos antes. Quando confessei tudo para o pastor e a congregação, houve um momento de silêncio tenso. Mas então uma senhora se levantou chorando. Pastor, agora entendo por que minhas orações pararam de funcionar. Eu guardava ódio do meu genro há 5 anos. Uma por uma, pessoas começaram a confessar mágoas específicas. Naquela noite, a igreja virou um verdadeiro hospital espiritual. Pessoas perdoando ex-cônjuges, pais perdoando filhos rebeldes, empregados perdoando patrões abusivos, vizinhos perdoando vizinhos. Era como se uma represa de mágoas acumuladas tivesse se rompido de uma vez só. O pastor chorava vendo sua igreja sendo restaurada depois de anos de frieza espiritual. Irmão Rodrigo, Deus usou até sua maldade para ensinar sobre sua misericórdia. Disse ele, me abraçando. Hoje, em 2025, já são 10 anos desde minha libertação. Calculamos que conseguimos restaurar as orações de mais de 12.000 pessoas em Goiás e outros estados. O segredo é sempre o mesmo: mágoa não confessada. Pode ser contra ex-cônjuge, patrão, parente, amigo ou até contra o próprio Deus. Enquanto você alimentar rancor no coração, suas orações ficam bloqueadas como um telefone fora de área. A solução é simples, mas revolucionária: perdoar especificamente pelo nome. Não adianta perdoar em geral. Você precisa dizer: perdoo fulano de tal que me fez isso e aquilo em tal lugar e tal data. Seja específico, chame a pessoa pelo nome, mencione a situação concreta.
Depois ore pedindo a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. É impressionante como suas orações voltam a ter poder na mesma hora que você perdoa de verdade.